Bem-vindos ao podcast Pedaços. A história do voleibol de Passo Fundo, um registro histórico e importante para o voleibol, com Neno Costa. O livro Pedaços foi patrocinado por Sede Estúdio, Guaracar Fiat, Ferri Serviços Contábeis, Escola do Vôlei, Rei do Cordeiro, CSW Telecom, Merlin Empreendimentos e Centro de Especialidades Oftalmológicas. Entrevistados do episódio: Renato Juste e Marco Mendonça. Olá a todos, estamos começando o primeiro episódio do podcast Pedaços, a história do voleibol em Passo Fundo. Eu sou Neno Costa, comigo hoje Marco Mendonça e Renato Juste. No episódio de hoje nós vamos falar um pouco do livro, contar histórias, relembrar histórias. Lembrando que o podcast Pedaços é uma realização da Sede Estúdio e da Sede Web Rádio, com apoio cultural do consultório dentário doutora Linéia Miquelin da Costa. Boa tarde a vocês, Renato, Marco. Boa tarde, é um prazer estar aqui. O livro Pedaços, né? O que significou quando vocês pegaram na mão o livro Pedaços? Renato. Ele mudou a história, né? Ele não mudou, ele mudou o conceito, mudou os valores do voleibol de Passo Fundo. Porque eu, que milito tantos anos nisso aí, em todas as áreas, como atleta, professor, organizador, tudo é um documento que marcou a história do nosso voleibol, que é uma coisa que não existia, que não tinha capítulos, panfletos, jornais, recortes, tudo, e tu conseguiu fazer, juntou tudo e contou a história de todo mundo, e é uma coisa assim maravilhosa, que como eu já vi comentando com muita gente, etc., todo mundo se valorizou. Quem é Renato? Quem é o Renatão? Eu sou um simples e mero professor de educação física. Ele é modesto. Que tenho a família, minha esposa, Roseli, 3 filhos, e comecei a carreira muito novo. Na educação física, eu decidi, porque eu não queria estudar muito, meu pai tinha condições de me pagar a faculdade de medicina, em qualquer uma delas, e eu decidi, porque eu jogava futebol, depois que eu entrei para o vôlei, e fazer faculdade de educação física. Na época, lógico que não tinha, eu sou da 3ª turma que se formou em Passo Fundo, né? E não tinha, assim, professores formados, então eu resolvi ir para o lado do esporte. E atleta? Quando começou? Eu comecei atleta, quer dizer, vesti uma camiseta de time quando eu estudava no Colégio Nossa Senhora da Conceição, hoje é Marista Conceição, ainda nos interséries, né? Mas daí que eu já comecei a participar futsal e futebol de campo pelo Colégio Conceição. Disputei Olimpíadas maristas em Erechim, etc. Naquele tempo nós enfrentamos, jogando pelo Colégio de Erechim, o Paulo César Carpegiani. Sim. E o Borjão. Aí quando nós olhamos aquilo assim, eu digo, será que não? E comecei ali. Eu não sei precisar bem quantos anos faz isso, mas eu acho que eu acredito com 17 anos. Tá, mas eu quero saber quando é que tu entrou no mundo do voleibol, já que nós estamos falando de pedaços. Claro, daí o voleibol eu entrei quando foi breve. Quando eu saí do Conceição, que eu ganhei uma bolsa de estudo para estudar no IE. Sim. Porque no Conceição eu só jogava futebol. Não tinha vôlei, colégio nunca proporcionou vôlei, nada naquela época, né? E aí que eu fui pro IE, que o Casquinha chegou e disse para nós: vocês vieram para cá para vocês fazer tudo no esporte. E eu consegui ficar fora do basquete. A gente tinha que praticar mais de uma modalidade para economizar. Para economizar. Nas Olimpíadas Metodistas. Para ir na Olimpíada. Então, na Olimpíada eu ia futebol de campo e vôlei. Mas o IE tinha futsal assim muito forte. Você falou no Casquinha. Quem é o Casquinha para o Renatão? O Casquinha foi o que me ensinou. Foi o que me incentivou
a eu ser professor. E daí, quando eu terminei, assim que eu terminei o segundo grau, eu pulei o último ano, que foi uma loucura. Teve um artigo 99 em Carazinho, que todo mundo foi lá fazer uma prova, e é uma coisa louca, assim, todo mundo passou, e eu estava no segundo ano, quer dizer, eu fiquei 2 anos como aluno do IE. E aí, eu entrei na Faculdade de Educação Física em março, em abril o IE me chamou para lecionar no IE. Beleza. Esse E é o aí nosso... aí que eu já comecei a trabalhar com vôlei, além de jogar, aí jogar pela faculdade, etc, tudo, mas eu comecei a trabalhar, o Casquinha me dava a terceira, quarta série primária para mim começar a trabalhar com vôlei. Olha que escola que eu tive. Essa é um pedaço da história do Renatão, né? Marcão, entra aí, chega mais. Quando o vôlei entrou na tua vida? Cara, entrou, eu estava acho que no primeiro ano ginasial na época, né? Com o Casquinha também, ele selecionava a gurizada para bater bola e tal, e eu levei jeito. Daí eu saí, fui pro Enave. Uhum. E lá eu começando a jogar meio... Tu jogou no time do Oswaldo André, né? Não, o Zandré nem existia naquela época. O André é mais novo. Mais velho. Mais velho? É mais velho. O André jogou comigo o na Tonga, seleção. que eu acho que é da idade do Marcão. Aí nós fomos pro Enave, o Adirbal Corral era o treinador. Uhum. E formamos um time de vôlei. Mas faltava gente. Então nós fizemos nas aulas, percorremos as aulas, para achar quem quisesse treinar. Aí vem o André, Eduardo Amaral, vem vários jogadores, né? Aí aconteceu a mesma coisa contigo. O Casquinha, o Frigideira, me convidou para jogar no IE com bolsa. Daí comecei a jogar acho que 1 ano lá, 2 anos. Daí fui a Porto Alegre, fiz a faculdade de Educação Física também. Lá joguei também, né? Jogou no União, né? Não, fui convidado a jogar, não cheguei a jogar no Não, União. mas onde você jogou em Porto Alegre vôlei? Eu joguei no Navegantes, que era um time da arquitetura que jogava o campeonato. O Navegantes era lá na... Então tinha um guri lá que era arquiteto que pegou o nome. E nós jogava contra o Renan estava no banco do Sojipa. Do Sojipa. Eu tive um amigo meu, grande amigo meu, no meu primeiro jogo de voleibol, ele chegou no vestiário, eu era menino, Sim. Ele chegou para mim e disse assim, hoje, isso era em Canoas, hoje tu vai aonde o 6 for. Se o 6 for no banheiro, tu vai junto. Cara, eu era uma criança. Cara, eu grudei no cara, né? No final do jogo eu fui descobrir quem era o número 6. Mas assim, ó, esse time que eu jogava em Porto Alegre, a gente treinava uma vez por semana. Era todo mundo estudava arquitetura e tal, eu também. Nós não dava para ganhar do Sojipa União, mas a gente dava uma engrossadinha, né? Sim, na época em Porto Alegre tinha muitos times de faculdade, né? Eu estava no time da faculdade da arquitetura, eu estava. Né? E o Renan jogava. Mas antes disso, eu fui convocado com, acho que 16, para a seleção de vôlei de Passo Fundo, que jogava aquela turma que foi campeão estadual do Capingui. Isso é uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Quem nasceu primeiro, o Capingui ou o IE? Eu já sei a resposta. Não, Capingui, né? Capingui, quem nasceu primeiro? Não, o IE depois veio o Capingui. Não, eu acho que o Capingui, cara. Sabe por quê? Não, no vôlei ou no vôlei? Não, não tenho essa informação. Não. A base do time, inclusive quem me disse... Não, era o IE, do IE. Nasceu o IE. Mas aqui tem um Frigideira me respondeu mas essa. A base do time também era o Enave, que tinha ali uma turma que jogava no Capingui. Acho que os dois fizeram o Capingui, o Enave e eu saí do Enave, quando me convidaram para jogar no Capingui. Tu quer dizer, tu está querendo dizer isso no tempo do Baio, do Pilintra, do Baio. Não, no começo. Do Badezinski. Eu joguei com essa turma, só que eu tinha 14 e a rádio transmitia o jogo. Me dá um livro dali, me dá um livro A dali. rádio transmitia os jogos lá, né? E eu era gurizão. Por sinal, o melhor levantador que eu joguei na minha vida é Douglas. E conheci alguns lá em Porto Alegre, coisas. Olha só, um time de voleibol que deseja competir precisa dominar um conjunto de habilidades básicas, denominadas usualmente como fundamentos. São elas: saque, passe, levantamento, ataque, bloqueio e defesa. A cada um desses fundamentos compreende um certo número de habilidades, treinamentos e técnicas que foram introduzidas ao longo da história do voleibol.
e são hoje consideradas práticas comuns no esporte. O ataque é, em geral, o terceiro contato de um time com a bola. O objetivo desse fundamento é fazer a bola aterrissar na quadra adversária, conquistando desse modo o ponto em disputa. Mas quem conta essa história depois? Então, vamos ao ataque. O livro Pedaços, ele começa em 1952 com alguns documentos. No ano que eu nasci. 1951, um ano depois. E ali traz uma vasta história, como, por exemplo, a morte do Cláudio Dreyer. Isso foi um campeonato. Aliás, é a única passagem triste que tem no livro, mas ela é muito importante, porque ali fortalece a força que Passo Fundo sempre teve no voleibol. Mas esse voleibol que eu joguei, que era Douglas, Pilincha, essa turma aí, foi um dos melhores voleibóis de Passo Fundo, foi campeão do estado. E assim, eles jogariam hoje. Hoje jogariam. Tranquilamente. Lógico, o preparo físico de hoje, né? Sim, Porque sim. os caras jogavam muito naquela época. Proporcional, né? Eu me lembro que os caras jogavam muito voleibol. Renatão, eu tenho algumas lembranças de infância e posso dizer porque eu sempre fui o mais novo da turma, né? Sempre muito respeitado por todos, agradeço, e por isso que disse no começo do podcast que eu tenho muita gratidão e estou muito feliz por vocês estarem aqui. Mas a gente teve episódios interessantes dentro de uma época, né? Então eu vou te dar aqui, tem o IE, aí vem o Senave e aí nós chegamos no SECOM. Puxo esse assunto do SECOM porque no SECOM eu entrei na vida, ou vocês entraram na minha vida de voleibol, né? Eu quero, e assim não é um momento de tristeza, muito antes pelo contrário, eu queria lembrar de duas pessoas que também estão no livro, que para mim foram atletas únicos e seres humanos maravilhosos, né? Nessa época o Fernando e o Foguinho eram até em treino era complicado disputar contra eles, né? E o livro traz uma homenagem a eles. Então, assim, o porquê que eu estou colocando ele no livro. Então, assim, para mim não ficar no monólogo, assim, tu podia explicar para nós por que eu botei os dois dentro do livro? Não, eu gostaria de falar que eu joguei com o Fernando muito tempo. E para mim, eram os atletas completos, né? Ataque e defesa, o Fernando... De voleibol, para mim, sim. Né? Ele não tinha altura. Certo. Se tivesse mais altura, tudo bem. Mas, de defesa, principalmente de defesa, né? Ataque não tanto, mas a defesa... Mas ele era muito inteligente. Ele era muito inteligente. Muito. Mas eu boto... minha opinião, que fui técnico deles e iniciante e tudo, eu boto em primeiro lugar o Amaral. Não, mas o Amaral é um canhoto, é diferente. O Amaral, dos três, o Amaral era o melhor. Porque o Amaral atacava mais, né? O Fernando não atacava. Claro, o Amaral decidia. Eu tive algum sucesso no voleibol. Muito, né? Ele tinha visão de jogo, ele era inteligente. Né? Eu tive algum êxito no voleibol, porque você, nos treinos, me botava a marcar o Amaral. E quem marca canhoto atinge um grau de maturidade no bloqueio muito tranquilo. Porque uma das coisas que eu sempre me espelhei nessa galera aí, o Foguinho, o Marcão, o Amaral, era a calma de vocês dentro de quadra, né? Eu não era muito. Não, mas tínhamos as exceções dentro da... Tu não estava em Montenegro. Quando ele derrubou o juiz e foi retirado pela polícia. Calmo. Ele é bem calmo, ele foi retirado pela polícia até o trevo. O Casquinha dizia, Marcão, eu não vou conseguir te ensinar nada, entendeu? Não tem como te ensinar. Então é o seguinte, olha a bola e enfia a mão, porque é o que tu sabe fazer. Mas sabe que essa história foi a primeira vez, eu como treinador e responsável, que eu até meio concordei, viu?
Ah, tu foi. Fui Tu estava lá? Tu estava lá no jogo. Não, né? eu era o técnico, né? Casualmente. Casualmente, eu era o técnico do time, eu que levava vocês tudo jogar para lá e para cá e fazia essa documentação e tudo. O Santo Verzelete me ajudava, era a única pessoa que me ajudava. Né? E você, Sim, mas eu e os fui- atletas. Hein, Né? eu fui dirigido meu alto nesse É, jogo. isso aí, claro. Ninguém fazia isso. Esse foi o jogo que nós fomos buscar o Chico Isso. Amaral em Porto Alegre e ele não quis jogar, né? É. E O Amaral, ele teve esse grande problema, né? Ele teve esse grande problema. Nós tínhamos aquele time que nós podíamos ter ido muito mais longe, né? Mas ele tinha esse problema Não, Renato. que a atual esposa dele meio que complicava Não deixava, né? a participação, não deixava mas tu a quer participação dele. E ele... Tá, mas tu quer Daí- que eu conte o início dessa viagem? né? Estava eu num Fusca, Meu? não, Não. no banco traseiro, era eu, as 12 bolas, uma rede, as camisetas, os calções, e a gente tinha dinheiro contado, né, Renato? Na época era tinha. contado. Gasolina Contado porque- também, a Tudo. gasolina. Não, era contado, né? Coitado porque vendia Guaraná, né? E até tem o cartaz aí por aí não, do tá aqui. Guaraná. E eu me lembro que eu cheguei, eu não me enxergavam no banco traseiro, né? Ah, e tu cansava dirigindo alto, podia ter que jogar. É, não existe. e ali em Ernestina furamos o primeiro pneu. No meu Fuca. isso. Dentro do Fuca estava você, o Foguinho e eu atrás. É. Aí pagamos, né, o conserto, deu o conserto, né? Porque o segundo furo do pneu foi um pouco Mas mais. na volta, o meu acabou a gasolina aqui na entrada desse destino também. E Não o, tinha e o gasolina? Figueroa estava com o Maverick azul, aquele, né? Aquele dia eu tive que dormir no chão porque desparafusaram a minha cama, Que né? levava o resto do time naquele Maverick. O resto do time. Eu me lembro que nós chegamos em Porto Alegre, eu acho que nós não furamos mais pneu do Fuca do Renato, porque o Fuca não tinha pneu. E durante o jogo, o Figueiredo olhou para mim e disse, eu não consigo me mexer, É, tu vai ter é. que mexer, eu vou te cagar. Pronto. Foi aquela que a gente jogou 2 jogos, né? Jogou Três. Foi em três? Canoas. Nós jogamos em Novo Canoas. Hamburgo, Canoas e Montenegro. Tá. Eu achei Não, que foi- claro. Canoas não foi outra viagem? Não, Não, nós não. dormimos no centro de atletismo, perto da antiga Varig. Canoas nós ganhamos. Montenegro perdemos, Novo Hamburgo nós não tinha mais time. Não, Novo Hamburgo nós não Eu vimos a olhava bola. o cara, pode bater. pode Graças a fazer. Deus que nós tivemos que socorrer o Marcão lá no trevo, que ele foi expulso ali, porque se tivesse mais Mas jogo... não foi expulso o Montenegro. Né? Montenegro. Não foi Novo Hamburgo. Não, Montenegro. Não, Não, foi Montenegro. Montenegro. Nós ganhamos Canoas. Ganhamos Montenegro Canoas. foi uma hora falha Meu. da federação, não Meu. mandou o árbitro para apitar o Bem, jogo. ganhamos em Canoas, perdemos Montenegro, Novo Hamburgo, eu não sei o que eu estava fazendo lá, que eu não queria jogar mais. Estava podre de cansado. Cara. Gente, quem está nos ouvindo, assim, vocês não imaginam o que é o voleibol. Isso eu disse em todas as minhas entrevistas sobre pedaço. Primeiro que o voleibol nos traz uma amizade Recordações, né? única. Muitas A gente se ama mesmo, gente. A gente se ama porque a gente conviveu momentos difíceis. E aqui eu quero novamente te homenagear, Renato. Sem... Renatão é um cara que lutou, né? Você foi persistente, você tem pedaços. Eu fiz grandes... Das Eu nossas- não tinha assim, nenhum objetivo, se não sei se vocês notam até hoje, que eu nunca tive um objetivo financeiro. Não, tu era Eu fiz grandes- idealizador, Viu, tu queria Renatão? realizar. No Queria voleibol, aprender, queria realizar isso. eu aí, fiz realizar e aprender. eu fiz grandes inimigos amigos no voleibol. Porque eu era rival do IE na época. Então tinha tal do dia do vôlei, você lembra? Nós demoramos 5 anos para ganhar um jogo lá no IE. Nós descíamos, apanhava do IE, passava um ano, treinava, ia lá, apanhava de novo. Inclusive a Betona era minha inimiga número 1 lá. Nós brigava, entendeu? Depois ficamos amigos. super Por causa amigos. que ela torcia Pro IE, né? pro IE IE, masculino. Só para a gente dar uma oxigenada aqui, lembrar que o livro Pedaços foi patrocinado por Sede Estúdio, Guaracar Fiat, Ferres Serviços Contábeis, Escola do Vôlei, Rei do Cordeiro, CSW Telecom Claro, Merlin Empreendimentos e Centro de Especialidades Oftalmológicas. Só o que ele falou no Chiquinho, o Chiquinho começou levantando. Era Ele levantador. levantava para mim. Mas tem o Lelo, Não, era lá dupla. no Não, Enave era do IE. Não, Não, lá mas no tinha a IE. dupla no NPUR, Mas- que era sim. Mas Lelo Mas lá no Enave Lelo e Chiquinho. começou o Chiquinho levantando para mim. e o Lelo, desde que Lelo, surgiu. O Lelo, lamentavelmente,
tenho bem certeza, ele nunca jogou no nosso time. Mas ele não subia, Não, ele jogou, né? ele jogou. Não, olha jogou. as fotos. Ele jogou né? no... Olha as fotos. Jogou só para o NPR, ele não ia. O levantador era o Herculano, o Paulo Nunes, É. O Neco. né? E sei lá, mais agora não me lembro, mas era isso aí. O Lelo, infelizmente, ele Mas o Lelo sempre teve aquele E problema o no irmão joelho. dele, só para fazer folia, Alberto. o Beto Menegassi. Ah, o Beto nunca jogou. É, só Não, mas fazia ele gol ia com o Beto- junto, ele ia sim, junto, mas o Beto- carregava, me ajudava a carregar as bolas. ó. O Beto, não, o Beto é um cara legal. Eu vou defender o Beto. O Beto era o, Não, era o eu alemão sei, de sempre César. foi. Era o alemão de César. É. Ele era grupo. Não adiantava Não, muito o esporte. eu gostava de levar ele, eu sou muito amigo dele. Mas naquela época o Lelo não jogava o Foguinho, lógico, que era O craque do destaque. time, né? Para mim, o Foguinho a- era a meta. Eu não me lembro bem direito, como é que eu botava, olha como eu estou esquecido também a idade que eu estou, como é que eu botava os três, porque a diagonal era o Amaral e o Foguinho. Foguinho E o no meio, Fernando. né? Batia só no meio, Foguinho. Então o Foguinho jogava No meio, meio, e a claro. diagonal era o Fernando e o Amaral. Lógico. Quando o Fernando não jogava de levantador. Eu cansei de Mas o Fernando os quebrava me- o galho de Mas os levantador. melhores jogos que eu vi do Foguinho eram no meio. Nas pontas, nunca. Sempre no meio. Ele batia muito bem no Mas o meio. Foguinho era um jogador irritante para quem estava em quadra. Eu tô falando com muita autoridade. Com o sim, levantador sendo o filho do Casquinha, né? Que os que ele dois é meu jogavam dindo. juntos, né? O Foguinho, naquele jogo lá que tu me mandou marcar o Renan, ele pegava, eu tremia com uma vara verde. E ele pegava no elástico do meu calção e ele me empurrava para mim pegar a bola. É. Eu tenho muita gratidão, gente. Mas aqui Não, teve um ele- jogo, ele- teve um jogo aqui que eu joguei, eu tava meio velho já, e ninguém queria marcar o Renan. Daí fui eu, que já conhecia ele, eu vou, não tem problema nenhum. Mas Ele daí- já jogou esse jogo, Marcão, não foi para aquele banco, que eles não eram mais Brasileiro, absolutos. só brasileiro. Atlético de Boa Vista. Não, não, aqui ele Ah, jogava sul- pro sul- Sul brasileiro. brasileiro. Sul brasileiro. Não, mas ele vem. Banco. Banco Sul brasileiro. Ele veio, Claro. não, ele veio jogar aqui pelo União, que era o estadual. Não. O Sojipa, Renan, Sojipa. Não, Sojipa. Sojipa, não, desculpa. Sojipa. O Renan nunca jogou no Não, União. Sojipa. Ele veio ficou- jogar ele- aqui para Sojipa e inclusive tinha Aí ele foi para... depois foi dirigente lá do Não. Marco. Para. Ele foi jogar com o William e o Montanaro naquele Atlântica time. Boa Vista. No Atlântica Boa Claro, Vista. vi, né, Porto Alegre. Mas aqui em Passo Fundo, ele veio pela Sojipa, entendeu? E eu não esqueço que eu fazia tudo, eu vendia ingresso, cuidava da portaria, cuidava da rede, cuidava de tudo. E quando eu vi, ia começar o jogo e eu vim correndo para dizer para vocês que era para jogar posição tal. Eu me lembro E aí que eu jogando coloquei o Marcos o Renan. Vinícius, que É, jogava. é. o Marcos Renan. Vinícius. Marcos Vinícius. Depois ele foi para Eu não sei se era o o Fernando. Transbrasil. O Fernando dizia, Time do Fernando, Transbrasil. eu vou na frente dele aqui e tu pega do lado. Não, mas Porque é vai interessante. E Vamos- nós tinha bastante gente no ginásio, porque aqui nós usamos muito o nome do Renan quando ele Encheu vinha o aqui. Ah, mas ginásio, mas poxa, vamos recordar ao ouvinte aí do podcast Pedaço que nós estamos falando do voleibol amador raiz, né? Foi a raiz nisso. Eu me lembro que o Renatão no primeiro treino dizia: nós precisamos arrumar dinheiro para primeiro pagar as camisetas. Não, eu queria colocar uma coisa muito importante também, viu? A gente treinava voleibol com o Casquinha, um treininho básico, porque ninguém fazia musculação. Não. ninguém Não, tinha, nada. Ninguém Não, tinha uma bola. alimentação Não, especial. Se tivesse o que tem hoje, essa turma teria no mínimo 10 centímetros a mais, seria muito Não, mais forte não, e jogaria muito Não, mais. não, Ah, é totalmente. verdade. Eu, Ó, isso eu concordo. a minha academia da minha época eram duas. A parede do lado de lá, Não, só fiz musculação. a parede do lado de lá do Capingui, que o Casquinha nos botava ali meia hora, ficar batendo com a Não, mas e comigo também não Mas dava, isso não aí- dava tempo. Mas É. tu mandava nós no Correr, fim do correr treino, um pouco. agora você sobe em 20 vezes a escada Ei, do isso Capingui. aí é preparo. Essa era a nossa Isso é musculação. preparo, isso aí mas assim, não dava tempo. O tempo que tu tinha de ginásio, de tudo, era para pegar bola, jogar com bola. Não, eu quando saí aqui de Passo Fundo, Você estava conversando com o Eduardo Amaral, ele disse, ó, Marcão, hoje tu jogaria, mas com uma condição. Um bom preparo não, físico. Marcão, não. Bom Não, tu dava um soco no cara Não, hoje. não. Não, um bom Marcão. preparo físico, Não vem uma que não boa tem. alimentação. Não, em termos assim de subir, bater. Mas hoje... tu com um psiquiatra forte Ah, sim, perto é, de ti. tá. Mas assim, com um bom preparo, tu jogaria, entendeu? Pelo que eu subia e tal.
Mas ninguém tinha preparo nenhum naquela época. Não. Era amor à camiseta. Não. Né? Tá, mas assim... Eu achava aquele time do vocês Capegui acham- dos velhos, eu achava mais forte que o Não, nosso. mais Eles eram mais fortes. Não, assim, ó, Era o mais forte. eu Era, disse- né? Eu disse numa entrevista que quando eu comecei a montar a história, o início da história, Os caras eram grandes, eu né, me tchê? senti, eu me Grande, senti... e o time- forte, e o né? time era melhor. Era melhor. É melhor, né? Não, nós não jogamos voleibol, gente. Até o Jogamos, seguinte. jogamos Jogava, sim. né? Não, só deixa eu Jogamos, concluir, sim. deixa eu Nós concluir. disputamos estadual vários Não, anos. deixa eu jogamos tudo que é concluir a lugar. ideia. E os intermunicipais? Não, assim, ó, é. nós ganhamos muita pouca coisa, mas a gente Se divertiu sempre... bastante. Não. Eu me recordo, porque eu era o último, né? O que vocês diziam que era balaqueiro, então eu descia do ônibus por último, eu era o último a chegar. Nada a ver. E eu Tu não era ouvia... balaqueiro, Leno. Não, eu Tu era. era muito balaqueiro. Não, eu me lembro que as pessoas diziam, cara, pegamos na nossa chave o time de Passo Fundo. Puta merda, podia ser mais fácil. Sempre, sempre complicado. Então, assim, ó, a gente sempre teve nas bocas, né? Então, assim, ó... Uma das maiores decepções que eu tive foi uma certa desorganização de Passo Fundo naqueles jogos intermunicipais de Estrela. Acho que eu fui naquele. Não deixaram nós jogar porque não teve a inscrição em Não, tempo então não fui, hábil. então não fui. Não, aquilo ali foi aplique para nós não jogar Mas foi uma hora absurdo, nós estava bem em todas as modalidades, mas o vôleibol era o melhor time que eu tinha no momento. Eu consegui levar o Amaral, consegui levar o Fernando Foguinho, estava todo o time completo, todo, tinha banco, tinha tudo. E aí deu aquele problema que o Protásio, falecido Protásio, era o responsável pelo CMD. Não fez A inscrição em tempo hábil. Em tempo hábil. E aí nós fomos e nos alojamos num colégio. Foi um horror que vocês fizeram, foi um horror. E sabe quem é que dormia comigo num quartinho assim? O falecido general do Exército, General Jeff. Não conheço. Está aqui, ó. O General Jeff, o general Secom. comandante do Exército de Minas Gerais e mais outros estados junto lá, que infelizmente dizem que ele se matou, mas tem fontes seguras que nunca levaram adiante porque ele foi assassinado, né? Porque ele, a mando do José Alencar, vice do Lula naquela época, né? Ele foi para Minas Gerais para fazer uma limpa dentro do Exército. E havia muita corrupção, né? E aí, tu sabe o que aconteceu. Tá, mas E esse cara, nós foi em Estrela, foi um horror. Isso foi uma decepção que eu tive, assim, que nosso time era muito forte naquela época. Deixa eu explicar o porquê da minha colocação, porque quando eu estava escrevendo um pedaço inicial da história, eu me senti o mínimo múltiplo comum, né? Aspecto da visita ao presidente do Paraguai, general Alfredo Stroessner, na chegada da delegação do Clube Náutico Capingui, tá? Que o Capingui ia jogar um amistoso e foi recebido pelo presidente da República. O máximo que eu consegui foi um secretário ir num treino e nos desejar boa sorte. Foi o Zaluar Pereira, né? que só nos metia em fria. Então, assim, essa época, e eu acho que, para mim... Nem era secretário. Não, ele era diretor de esportes. Isso. Bom, mas, enfim, voltando a essa equipe, assim... O tamanho que está esse cara aqui, tu já viu? E acho assim, que, na época, né, a gente dava muito mais do que a gente tinha condição de dar, né? Sim. Por tudo que a gente passou, né? A criatividade é pensar coisas novas, a inovação é fazer coisas novas. Sede Estúdio e Sede Web Rádio, a Rua Independência 800, Loja 2, onde amar aquilo que se faz é o mais precioso bem. Renato, o que mais tu gostou do livro, além das tuas fotos, tá? Na página não sei o que, tem uma homenagem merecida aos treinadores.
né? E não sei se você O viu, mais gostei do livro é poder te ajudar. querido. Eu também. Entendeu? Ah, né? Poder eu fiz tudo, que eu achei tudo que é recorte de jornal, tudo O que eu Neno- tinha lá. O Neno que eu até organizou nossa história, né? É, Isso aí você foi o que sabe eu mais que- gostei. você- Se eu tive, talvez, quando eu fiz uma mudança, que eu morava em cima da padaria, que eu me mudei, que eu acho que ficou muita coisa. Eu tinha muito mais coisa, não quis levar, porque não tinha nem lugar para botar no outro apartamento, né? Mas isso foi o fundamental. Quando eu soube da ideia, assim, digo, demorei um pouco, mas tudo para procurar. Tu sabe quando tu tá as coisas tudo atirado para um lado e para procurar tudo, mas no fim deu certo, graças a Deus, e foi um sucesso. Posso contar? Posso contar? Pode. A primeira vez que eu cheguei lá, ele não me olhou na cara. Eu bati humildemente na casa dele. Tá? E digo, Renato, eu preciso... tá cheio, tá... Aí a Roseli me olhou, outra querida, né? Me olhou assim e disse, eu converso com ele, eu acalmo ele. Aí no outro dia ela ligou assim, não quero te dizer nada, mas às 6 da tarde ele chegou, abriu aqui um armáriozinho, tem um monte de coisa separada. Mas assim, eu às vezes o Mas não dia, era habitual naquela época tirar foto de tudo, Não, que nem hoje. não. É uma pena, né? Não, Imagina não. se nós tivéssemos hoje Não, não. celular. Nós teríamos recordações, meu Deus. Um do céu. horror, um horror. Mas Só mesmo que- assim, eu sou um lado positivo meu, que eu tinha esse tino. Tu tirava de bastante, alguma né? coisa que nós temos aqui, que estamos olhando aqui, eu tinha esse tino. De tirar essa foto num treino, por exemplo, ó, e juntar o Eu pessoal. não tenho isso aí, É. não tenho. É uma outra época, e agora vamos passar para o material do Renato, onde tem... Inclusive, a minha ideia de praticar algum esporte era a natação, que eu nadava antes de jogar vôlei. Eu sempre quis ser nadador. Eu fui jogador de futebol, né? Tem, mais tem, futebol do que tem- vôlei. tem Temos um- o doutor Antônio Carlos Lima como levantador também, né? Claro. Como levantador. Renato, Querido amigo. tu teve uma época que... Esses dias eu estava conversando com o Giba e estava dizendo dos grandes ícones do voleibol. E Passo Fundo é uma cidade muito ingrata, tá? Tanto para você quanto para nós, né? Quer dizer, tanto você quanto o treinador e a gente que era atleta, né? Mas assim, você teve uma época que você comandou o voleibol, né? Inclusive, eu não sei se tem, mas eu acho que tem no livro, sim, na época, assim, eram eventos, né? Eu me recordo do ginásio, que até que foi destruído atrás da prefeitura, as aberturas. Era top. As aberturas, era a banda da brigada, era 5, 6 escolas, Uma loucura. tinha clubes. Grandes campeonatos. Grandes. Eu cheguei. Ginásio foi eu e o Fernando enchendo o saco da filha do prefeito para transformar a oficina num ginásio. Que era a oficina mecânica da prefeitura. Teve esse ano que eu não consigo precisar bem, teve 92 equipes no campeonato de vôlei. Não, 82. Não, 92. Quando isso? Eu não me lembro bem o ano. Não me lembro o ano. De várias 83? modalidades. De vôlei, várias categorias. Categorias, né? Várias categorias, lógico. O adulto, Parou, do né, adulto ao Tem. pré-mirim. Não tem mais nada disso hoje. Né? Não, Eu tento fazer. Não. Eu faço. Mas não tem interséries. Não, mas o campeonato, assim, ó, eu tento fazer ainda, mas o vôleibol eu não consegui mais fazer faz 3 anos. Quando eu comecei. Eu fiz antes da pandemia, a média de 25 times. Sim. E isso que vinha 4, 5 de ronda alta para ajudar aqui. Entendeu? Eu consegui fazer. Daí veio a pandemia e depois da pandemia eu não consegui fazer. Já o campeonato de futsal, o basquete se esquece, né? Mas já o futsal eu fiz um campeonato grande, muito bom o ano passado. Sensacional. Mas tu tem a famosa veio de toda a região. Intergrande. Veio toda a região e eu botei 500 pessoas numa entrega de prêmio lá na Bless. O futsal, tu vê o futsal lá, agora o vôlei eu não consigo fazer, tá difícil de fazer. Marco, eu vou te contar logo em seguida que... Tá, mas tu começou a falar desses grandes campeonatos, que isso aí foi uma história... Mas aí que eu quero... Com o prefeito, com todo mundo, em abertura... Não, era um evento. Era uma coisa Era um evento. monstruosa. Era um evento, monstruosa. gente. É. Ah,
Mas assim, ó, eu estou falando isso Foi o tempo do governo do DIP na prefeitura. um pouquinho antes. 2 mandatos, eu não sei onde é que está. Mas esse grande e forte que nós conseguimos 92 times foi no tempo do DIP, era o primeiro ano do DIP. Tá, mas deixa eu contar uma 89. coisa. Deixa eu contar uma coisa para o Marcão. Logo em seguida, porque na verdade, Pedaços é um projeto, não é um livro, né? Então, é para resgatar a história, é para cutucar um pouco as autoridades, e isso eu falei com o Renato lá na casa dele. Eu digo, Renato, eu vou provocar alguma coisa. Inclusive, é difícil. Inclusive, eu disse que era difícil. Inclusive prometi isso que está acontecendo hoje, isso que está iniciando hoje aqui, que são os podcasts do Pedaço, é exatamente para tentar alguma coisa que, assim, a princípio o Renato foi muito, muito verdadeiro, como sempre, né? Ele disse assim, mas Neno, eu tenho tentado, sabe? E aí ele me disse uma coisa assim, nas escolas não tem, né? Não tem aquele professor de educação física que... Não tem treinamento de voleibol nas escolas. Não jogou, não dá. Tu tira a escola que tem treinamento de voleibol hoje em Passo Fundo, Conceição. Inclusive ali, ó, um dos patrocinadores, a Guaracar... Parei. Talvez o Bom Conselho, Menino Deus, Notre Dame, Menino Jesus, não tem mais, não. O Evandro da Guaracar, vamos fazer a Copa Guaracar. Vamos fazer a Copa Guaracar. Eu saí voando da Guaracar e fui lá no Renato. Renato, vamos fazer. Não dá, né? Não tem equipe, não tem, sabe? E aí, assim, falo nesse assunto... Mas vamos tentar, vamos continuando. Os teus campeonatos era do mirim ao adulto. Do mirim ao adulto, do pré-mirim. Por isso que Passo Fundo sempre... Revelou, né, alguma coisa. Sempre e os últimos agora, os últimos que eu fiz, assim, nos últimos 10 anos, tinha a iniciação mini voleibol, 3 contra 3. Sim. Isso aí juntava, nós fazia a coisa mais linda do mundo no Conceição. 4 quadras, fazia um espetáculo de criança masculino e feminino, com o apoio do monstro, do nosso grande amigo Leonardo Tamagnoni. Sim, querido. Nós fazia nas 4 quadras, assim, sensacional, no mini voleibol. Tem uma homenagem ao Tamagnoni no livro também. Era atração. E depois foi diminuindo, mas a nossa intenção é continuar trabalhando, continuar fazendo o campeonato. Se os professores nas escolas não ajudarem, meu amigo. Mas isso eu acho que é um trabalho... As escolas estaduais nunca tiveram, né? Não. Nunca tiveram. Tinha, uma época tinha. Não, estou dizendo de 15 anos para cá. 15, 20 anos para cá, entendeu? O ENAB tem time. CECI. O CECI chegou a ter. Mas agora eu acho que com a ajuda do nosso secretário, do professor Giba... Eu tenho marcado ele em cima, viu? O querido Giba, nós temos que, pelo menos, começar um campeonato. Pelo menos começar, que ele está com várias equipes, eu tenho contato com Ronda Alta, eu tenho contato com mais algum time. O Caxeral Campes tem o voleibol, hoje, treina. Na verdade... Nós vamos ter que fazer alguma coisa para não deixar morrer, para poder botar no segundo pedaço. Eu vou cobrar no ar. Se nós não fizer nada, o que nós vamos botar no segundo pedaço? O que eu ia te dizer, ó... Eu tenho tido contatos com o Cimino, tá? E ele estava muito entusiasmado com a última etapa não sei se era a última etapa, sei lá que etapa era, do vôlei de areia que ele fez em Santa Rosa, tá? E eu, numa das conversas que estava tendo com ele, porque não é uma conversa ao vivo, né, esses recados aí, eu perguntei para ele, por que Santa Rosa? Não, porque lá me deram apoio, o padre deixou fazer a quadra na frente da igreja, lá na praça principal, o prefeito deu força, isso, aquilo, tal. Tá? E aí se juntaram as forças e a Federação Gaúcha ficou, 3, 4 meses falando da cidade. E eu quero provocar isso, né? Porque o Giba me fez um lamento, né, dizendo que não existe um campeonato estadual também. Né? Então, assim, o que a gente, Marcão, Renato, a gente tem em mente é que a gente era acostumado com sequência. Tinha o escolar,
tinha o Passo Fundense, tinha o estadual, e ali era o nosso limite, o céu era o limite. Era nós conseguir alguma quarto lugar, alguma coisa assim no estadual, né? Até porque a gente não tinha estrutura, né? Eu não canso de dizer aí, né? Você, o André Gordo também foi um cara que, na pior Mas eu momento... queria reforçar, eu estou um pouco por fora desses 3 anos para cá, da pandemia para cá, não está tendo o campeonato estadual, que o Giba sempre participou e ganhou, mirim, Mas não adulto. infantil, isso aí está acontecendo, graças a Deus, eu acho que está, né? Tá, mas diz que segundo... Poucos times. Exatamente. Mas Tá, e assim... adulto faz tempo, né? Só acho que é feminino, né? No Pois é, mas- Notre Dame, ainda tem? Não. É a escola de voleibol É a escola do de Giba. vôlei do Giba, É, por quê? Porque ele tomou um fortíssimo. tombo no Notre Dame. Ah, botaram. Eu variar. não sei qual é a história lá, É. mas ele aí... Até assim... A rede Nossa Senhora de Educação já tinha esse projeto em outras cidades, Rio de Janeiro, Brasília e etc., de terceirizar a educação física. E outras áreas, xadrez Eu e não outras sabia. coisas. mas teve E aí um Aí os protesto. professores foram exonerados. Mas teve um protesto em Porto Alegre sobre isso. E aí tu sabe como é que é, né? Pois é, mas Mas eu acho que no futuro vai ter, porque o próprio Giba é o responsável e ele sabe que é talentoso e tem condições de formar time e tudo. Né? Está dependendo muito de pais, assim, os pais entenderem, né? Porque uma vez tu era aluno do colégio e tu tinha o vôlei, a educação física, tudo incluído no pacote que tu pagava a mensalidade. Sim. E agora não, você paga um pouco extra, não só o vôlei, outras modalidades, né? Sim, é tudo... Você cobra, tudo cobrado. E é tudo separado, aí, né? Separado. Aí Tudo os separado. pais ficam meio assim, mas é uma pena, mas eu acho que nós temos que batalhar, eu acho que concordo contigo, para nós dar continuidade, né? Porque assim, uma das coisas, e Marcão, tu deve ter esse mesmo sentimento que eu, a gente tem muito orgulho da época, das camisetas que a gente defendeu, Vestiu, né? Claro. Até assim, ó, eu me lembro quando do meu último time, que eu saía daqui de Passo Fundo e fui jogar no Grêmio, e ali eu comecei a entender algumas coisas. Por quê? Porque nós treinávamos segunda, quarta e sexta, na sexta quando tinha o ginásio à disposição. Quando não alugava o nosso horário. Ou nós íamos treinar das 11 à meia-noite ou da meia-noite à 1. E eu cheguei em Porto Alegre e eu treinava todo dia. Todo dia. Eu tinha musculação de manhã. Eu treinava das 7 à meia-noite. Nesse momento que eu sexta. parei, em 78, quando é todo dia, então não me serve. Não. E assim, ó, eu fazia musculação das 8 ao meio-dia no Olímpico, na época era no Olímpico, porque o time era Grêmio Musculação PUC. de manhã, treino de tarde, jogo... Não, de noite. De noite. É. E de tarde era obrigado a estudar. Né? Eu dormi embaixo da arquibancada do Olímpico, eu cheguei a dormir lá. Né? Mas ali eu comecei a entender... Conheceu o Barreto, aquele jogador do União? O Barreto foi meu treinador. Esse que queria me levar para lá de qualquer jeito. O Barreto foi meu treinador. Mas o treinamento era musculação de manhã, treino de tarde, jogo de noite. Não. Nós treinávamos das 7 à meia-noite. Era legal porque era na PUC. Né? E aí às 9 horas as meninas iam para lá. Puxar de volta um assunto que o Marcão falou, eu estava pensando todo esse tempo e eu concordo gênero e número. Tu já pensou nós, aquele plantel de vocês, essas fotos que está aqui, vocês, mais o Amaral, todo esse nosso time. Bem treinado. Bem treinado, porque era tudo no improviso, era tudo na garra, Renatão, na raça. Renatão, tu era mal-humorado, assim, cara. Tu era mal-humorado. Não eu tu nos tinha que tratava fazer como tudo. escravo. Mas tem que Eu ser tinha que treinador, tratar não pode ser tudo. bonzinho. Eu tinha que fazer tudo, eu vendia os ingressos, eu cobrava, era o Marcão. eu arrumava a passagem, eu escrevia time, eu ia a Porto Alegre levar a ficha de inscrição. Amigo, você carregou uma época do voleibol. Não sobrava tempo para treinar o time.
Você levou... Não, mas o Renatão uma era o época- estilo dele assim. Entendeu? Os Não, caras, não né, pro sobrava Renatão. Ah, mas tu era metido, Mas Renatão, por eu favor. não dava bola pro Renatão. Eu dizia, deixa o cara ser assim, ele é assim. Não, eu presenciei, eu não E sei se ele foi tem nessa... que Mas ser é assim. muita garra. É uma coisa que eu me orgulho, viu? Porque- Me orgulho porque eu não assim, fui ó, por dinheiro. não Era fui o por cara nada. que estava fazendo, entendeu? Ele Não, fazia alguma Ele não coisa. fazia, ele fazia Muito, e realizava. É. E nós É nós diferente. estava ali junto É e Mas tu já pensou aquele nosso time bem preparado. bem Isso preparado, sim. que Hein? o Com a- máximo que vocês faziam é correr, Com a BS ali Bills. a subida Não, do... e tem mais uma Um coisa. Quando capingui ali. pedia tempo, o máximo que eu ouvia assim, calma. Marcão. Ninguém me dizia assim, Marcão, ó, bate assim. Não, faz Ah, é assim. Não, isso, não, é. Marcão. Outra Que nem coisa. hoje o E ainda eu treinador dizia faz, para né? vocês assim, se preparem fora do treino, porque os horários do treino era para pegar bola. Eu também me lembro quando ele dizia no tempo assim, gente, nós estamos perdendo porque a bola está caindo. Mas é lógico. Ó, nós estamos perdendo porque vocês não chegam no bloqueio. Cara, mas tu sabe o que é bloquear o cara? Cara, eu tô subindo. O cara já desceu um mês antes. Mas nós perdia só para esse time forte. Né? Nós ganhamos. Não, eu eu cheguei a forte, ganhar sim, de time sim, forte. Não. Eu ganhei da Sojipa, ganhei do É. União. Eu sei, mas nossa Não, época mas aí... teve um jogo meu em Santa Maria, na Olimpíada, que nós treinamos o ano inteiro no ginásio, fechadinho ali, uma maravilha. Quando eu entrei no ginásio do Corinthians em Santa Maria, cheio de gente, eu não conseguia me mexer. Eu amarelei de uma maneira Não. e nós fomos para ganhar do IPA. Nós perdemos para um timezinho lá da fronteira, não sei qual é o time. Uruguaiana. É, Ganhamos do IPA, ganhamos todo mundo. Mas no primeiro jogo não era o eu amarelei. Centenário? Eu tava É. junto. O centenário de Santa Tu não Maria. estava nesse jogo, Renatão? União do Uruguai. Hein? Tu União não do estava Uruguai. nesse jogo? Vermelho e Nós- branco, a Nós camiseta. jogamos o primeiro jogo com União de Uruguaiana, perdemos, e depois ganhamos do IPA, ganhamos as Que duas ano nós ganhamos. isso? Não me lembro, cara. Que não ano me isso? lembro, não me lembro. Eu assim, ó, mas eu, Meio ruim dele. Que o Altino de Nascimento era o treinador do futebol, futebol de de campo. campo. eu só me lembro que eu gostava de ginásio cheio. Ginásio cheio era comigo Não, eu mesmo. joguei, mano. Numa Eu metodista, treinava, era- aonde eu perdi o meu joelho direito, e foi no ginásio do IPA, eu me lembro que... Eu disse uma vez pro seu Caio Casca, né? Não, olha o respeito. O seu cara. Casca. Olha o respeito. Ele dizia assim, calma, então me diz o que eu tenho que fazer, não me diz calma. E ele ficou me olhando. É, gente, coisa Tem que maravilhosa. ter calma para depois É, fazer. mas eu não sabia o que tinha que fazer, cara. Nunca economize um sorriso, pois sorrir torna tudo mais bonito. Mas foi nessa Olimpíada do Acho que sim, Consultório Santa Maria. dentário, Foi, doutora Linéia Foi, Michelin. e vocês ganharam futebol de campo lá. Ah, Jogava o Gobi, era zagueiro na época. então. O Zebu era Não, lateral. não. O Diabo era. jogava o Isso, Diabo. isso. Jogava o Luiz Freire, eu acho. Luiz Freire, sim. Ah, Sim, baita time. sim, futebol era o de time, campo. era o time. Era um dos Baita melhores time, times que o IE é. teve. De futebol de campo. De futebol Aí de se campo. machucou um cara do 4 por 100, eu corri, no salto e altura eu fiz tudo. Tirei Mas todo é o isso que segundo, eu- terceiro. é isso que o Nós, Renato futebol de falou. campo nós não perdia. Era intro- na Não, Olimpíada, na não. Olimpíada, Não. E teve uma que perderam pro time titular do Internacional. 100 metros. Eu me lembro 100 disso. metros, não sei quem ia correr por IE. Não, Foi sim. mas Não. Esse jogo foi lá em Porto Alegre, no IPA, nós empatamos com o IPA. Tá, mas o time do centroavante IPA. era o centroavante. Não, o tudo que a time gente do IPA marcava. era o time do Inter. É, o mas time daí do nós Inter. ganhamos a Olimpíada porque nós ganhamos dos outros times e eles andaram empatando alguma coisa. E lá nessa Olimpíada do IE, todo mundo se machucou. Então, quem é que vai? Salto em altura, vai. Eu tirei todos os terceiros lugares. Corrida de 100 metros, salto em altura, 4 por 100, tudo terceiro eu fiquei. Mas quem é que vai? Eu vou. Quem é que vai? Sabe que eu sempre fui um cara privilegiado. Eu fui, numa das Olimpíadas Metodistas que eu fui, eu não poderia ter ido. Porque era radical, né? Tu tinha que fazer... Tu foi só para vôlei. Fui só para vôlei. Fui só para vôlei. E o Casca, para dar uma disfarçada, para não ficar muito ruim, ele me botou a jogar basquete. E ele me botou numa das partidas. Ah, não. E, cara... Deve ter ganho, né? Cara, não, assim, ó, eu arremessei, eu acho que umas 5 bolas, certo? Errou da tabela. Não, nem chegou. Aí eu me lembro que eu cheguei no banco, chamei o professor Cláudio, o seguinte, me tira daqui, não vai dar. É, Teve um time de vôlei E era um que foi time bom disputar do um basquete. intermunicipal.
que eu treinei o ano inteiro, um dos melhores times de vôlei em Passo Fundo. Aí eu não fui porque eu estava em segunda época, meu pai não deixou, que era Aranha, César, Douglas, e quem entrou no meu lugar, que era banco, foi o Oswaldo André. Foram jogar em São Leopoldo, né? Perderam para São Leopoldo. Mas que foi um jogo maravilhoso. Esse timão. Esse time eu tava. Tu tava? Foi junto? Tava. Tá. E esse time, nós perdemos a final em Cachoeira do Sul, para Jaraguão. Jaraguá. Não. Jaguarão. Que era a seleção do Uruguai. Era a seleção do Uruguai. Me lembrei. Muito bem, meus amigos. Nós perdemos essa final e depois entramos com protesto, tudo porque era jogos intermunicipais do Uruguai, cara. Do Rio Grande do Sul, e eles pegaram os caras do Uruguai. Foi um jogaço. Muito bem, meus César, amigos. Ricardo, Vou tirar a palavra de ambos. Primeiro quero agradecer a tua presença, Renato. Marco. Não acredito que passou o tempo. Muito obrigado. E eu disse que não ia, ia ser pouco. Queria agradecer do fundo do coração. Queria já marcar um outro para a gente continuar, tá? Convidem alguém, tragam para cá. Sim. Tá? Então, assim, eu queria agradecer por vocês existirem na minha vida. Tá? Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo atleta que vocês me fizeram, muito obrigado pela amizade que a gente tem. Dizer aqui aos ouvintes que o voleibol ele deixa marcas muito profundas e positivas na vida da gente, né? Então eu queria agradecer a vocês do fundo do coração, queria pedir ajuda da mesma maneira que quero ajudar o voleibol de Passo Fundo, tá? Convidem as pessoas, digam que vocês vieram aqui, que estava bom, tá? Renato, ótimo. Renato não era para contar. Eu não sei se conseguimos, principalmente, contribuir tudo que... Mas a expectativa, mas nós vamos de novo, minhas experiências. Nós vamos de novo. Renato, não conte para o Marcão que ele está sendo gravado em vídeo. Agora azar. Ele me disse, não, se tiver televisão eu não vou. Eu digo, mas o Renato vai estar junto, vai ser histórico. Muito bem, vamos encerrando o bate-papo de hoje. Muito obrigado a todos. Sigam no podcast do Spotify, onde vai estar disponibilizado esse podcast do Pedaço. Nos acompanhem também pela Sede Web Rádio, lembrando que seguiremos entrevistando atletas, dirigentes em novos episódios. Pedaços tem a produção de Sede Estúdio, localizada à Rua Independência 800, Loja 2, na técnica Alexandre Miquelin da Costa. Até o próximo capítulo. Tchau! Você acabou de escutar o podcast Pedaços da História do Voleibol em Passo Fundo.